Olá pessoal, aqui é a professora Ana Beatriz. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de arte do quarto bimestre. Hoje a gente vai falar sobre a arte cinematográfica. Então, para a gente começar, vamos falar sobre o cinema. O que é o cinema? Cinema, também chamada sétima arte, ou em certos contextos, cinematografia, pode ser definida como a técnica e a arte de fixar e de reproduzir imagens que suscitam impressão de movimento, assim como a indústria que produz estas imagens. As obras cinematográficas, mais conhecidas como filmes, são produzidas através da gravação de imagens do mundo com câmeras adequadas ou pela sua criação utilizando técnicas de animação ou efeitos visuais específicos. Mais especificamente, pode ser descrita como o conjunto de princípios, processos e técnicas utilizados para captar e projetar numa tela imagens estáticas sequenciais, ou seja, fotogramas, obtidas com a câmera especial, dando impressão ao espectador de estarem em movimento. O diretor de arte pode ser descrito como o principal colaborador visual de um diretor de cinema. Também se usa a palavra cinegrafia, estando dicionarizada. Os filmes são assim constituídos por uma série de imagens impressas em determinado suporte, alinhadas em sequência, chamadas fotogramas. Quando essas imagens são projetadas de forma rápida e sucessiva, o espectador tem a ilusão de observar movimento. A cintilação entre os fotogramas não é percebida devido a um efeito conhecido como persistência da visão. O olho humano retém uma imagem durante uma fração de segundo após a sua fonte ter saído do campo da visão. O espectador tem assim a ilusão de movimento, devido a um efeito psicológico chamado movimento beta. O cinema é um artefato cultural criado por determinadas culturas que nele se refletem e que, por sua vez, as afetam. É uma arte poderosa, é fonte de entretenimento popular e destinando-se a educar ou doutrinar, pode tornar-se um método eficaz de influenciar os cidadãos. É a imagem animada que confere aos filmes o seu poder de comunicação universal. Dada a grande diversidade de línguas existentes, é pela dublagem ou pelas legendas que traduzem o diálogo noutras línguas que os filmes se tornaram mundialmente populares. Então, o filme ele pode ser gravado em muitos países. Eu gravei um filme nos Estados Unidos, como é que eu vou assistir? A gente tem exemplos aqui no Brasil, a gente tem os filmes legendados e a gente tem os filmes dublados. Vamos falar sobre a origem do cinema. Um dos fenômenos tecnológicos mais impressionantes de nossa história é a capacidade de captação ou captura da imagem em movimento, isto é, da apreensão de imagens dinâmicas da realidade e não estáticas, não paradas, como é o caso da fotografia. A captura da imagem em movimento foi possível a partir de 1889, com a criação do cinetoscópio. Então, o cinetoscópio foi a primeira criação, por William Dickson, assistente do cientista e inventor americano Thomas Edison. Esse invento e os modelos que o sucederam na década seguinte contribuíram para o desenvolvimento do cinema, tal como o compreendemos hoje, ou seja, a arte cinematográfica. O cinema, portanto, teve origem no cinetoscópio, que todavia não projetava as imagens em telões. O espectador do cinetoscópio tinha de observar durante um tempo limite de 15 minutos, ou seja, o filme ele durava 15 minutos, as imagens no interior de uma câmara escura, como esse homem está fazendo aí na imagem, por meio de um orifício que colocava um dos olhos. Nesse sentido, a experiência visual proporcionada pelo cinetoscópio não podia ser feita coletivamente, somente individualmente. Então, só uma pessoa por vez poderia assistir esse filmezinho de 15 minutos. Edison não chegou a patentear o invento, o que abriu portas para outros inventores, sobretudo da Europa, aperfeiçoarem o modelo.
No ano de 1892, o francês Léon conseguiu, a partir do cinetoscópio, desenvolver o cinematógrafo, que foi a segunda criação, um modelo que conseguia gravar e projetar a luz das imagens em movimento em tela, em quadros por segundo. Contudo, Boulle não possuía dinheiro para registrar a patente do invento. O cinematógrafo acabou por ser patenteado pelos irmãos Lumière, que passaram a partir de 1895 a fazer várias produções cinematográficas de pequena capacidade e a exibi-las em sessões especiais para isso. Mas por sua própria natureza e desde o seu aparecimento, o cinematógrafo era essencialmente espetáculo. Ele exibia suas cenas a espectadores, para espectadores, e implicava assim a teatralidade, que ele desenvolveria em seguida através da direção da mise-en-scène. De resto, os primeiros filmes do cinetoscópio já apresentavam lutas de boxe, atrações de music hall e pequenas cenas. O próprio cinematógrafo, desde seu primeiro dia, já mostrava o homem que regava as plantas, sendo regado pela mangueira. A espetacularidade cênica aparece assim ao mesmo tempo que o cinematógrafo. Veja a seguir a um trailer de um cinematógrafo brasileiro. Então, vou passar aqui para vocês um videozinho, gente, de um trailer de um cinematógrafo brasileiro, para vocês verem como é que funcionava o cinema nessa época. Mas a febre amarela era, digamos assim, o principal objetivo, né, em termos de saneamento do Rio de Janeiro. E muitas coisas foram desenvolvidas aqui pelo Oswaldo Cruz. E técnicas que depois se tornaram corriqueiras e se disseminaram. Se esse filme foi totalmente feito no Rio de Janeiro, ele é uma pérola absoluta. Pelo que eu pude perceber, o Charles Lassance provavelmente foi feito com uma câmara de madeira. Significava aquele trabalho do operador pegar o tripé, a câmera, botar no ombro, sair para cá, para lá, aproximar, distanciar. O que ficou desse filme mostra basicamente crianças e jovens, acometidos do que ele chamava como a forma nervosa da trypanosomiase americana, da doença de Chagas. O primeiro marco desse reconhecimento, dessa exibição internacional dessa doença, né, descoberta no Brasil, foi a exposição de Dresden. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até mais!